Oi pessoal, eu sou a Carol e hoje no Dueto Literário Entrevista eu tô aqui com o Rogério Bettoni. Ele é filósofo e tradutor e ele veio lá de BH para conversar um pouquinho com a gente sobre a profissão de tradutor. Rogério, muito obrigada por ter aceitado o convite, estou muito feliz com você aqui. Tô aqui também com a Bebel Gilberto, essa cachorrinha que eu adorei o nome dela. Eu queria que você começasse falando pra gente como foi esse caminho até você se tornar tradutor, por que você escolheu essa profissão, como que foi isso? Ok, eu que agradeço a oportunidade. Sabe quando você é criança tem aquelas brincadeiras assim, o que você quer ser quando você crescer e tal? E as pessoas falavam, eu quero ser médico, professor, e eu falava que eu queria ser carteiro. Aí todo mundo dava risada na minha cara, rachava de rir. Eu achava bonito a imagem do carteiro entregando a mensagem. E eu gostava de ver a reação das pessoas quando elas recebiam essas cartas. E desde criança eu sempre me interessei por línguas. Você desde criança, você sabe? Você fala inglês? Eu comecei a aprender criança. Aprender a ler e a escrever, né? Cursinho? Não, eu aprendi sozinho, por conta própria. Eu formei em filosofia em São João del Rei. Faço uma especialização na UFMG. E aí já começo a traduzir. Eu dava aula de filosofia, também era DJ de música eletrônica. DJ? É! Adorei esta pessoa. Eu era DJ. Aí eu dei aula um tempo, eu dava aula de filosofia e de artes e para criança e adolescente. E aí quando a tradução chegou, eu entendo a imagem do carteiro lá, da infância. E eu entendo que eu sempre fui tradutor nesse sentido. Porque tanto sendo DJ, quanto sendo professor, quanto sendo tradutor, eu estou transmitindo uma mensagem para alguém. Passar uma mensagem. E é uma mensagem que não é necessariamente minha, eu sirvo como um interlocutor dela. Muito interessante. Aí essa imagem se fechou, assim. Eu entendi, a tradução é o que eu quero fazer mesmo, pro resto da vida. Rogério, qual foi o seu primeiro trabalho como tradutor e quais foram as dificuldades dessa primeira vez? O primeiro trabalho como tradutor foi o seguinte, eu estava fazendo a minha pós, e pintou uma oportunidade de fazer uma revisão técnica de um livro sobre o Wittgenstein. E as dificuldades que eu tive foram todas, que você pode imaginar. Porque foi quando eu coloquei a mão na massa, eu entendi que o que eu achava que a tradução era, na verdade não era nada daquilo. E atualmente, já com essa experiência que você tem, quais são os desafios atuais dentro dessa profissão? Eu acho que toda tradução, não existe tradução fácil. Toda tradução é um desafio novo. Porque cada livro que você pega para traduzir, você precisa descobrir a voz do autor, um ritmo de escrita, um estilo de escrita diferente. As pessoas costumam pensar que para traduzir, basta você saber duas línguas, né? Então, eu sei inglês e eu sei português, então é só pegar um dicionáriozinho, pegar a palavrinha daqui e jogar para lá. É possível fazer uma tradução assim? Até é, sabe? Mas aí não vai ser uma tradução que a gente chama de uma tradução eficaz. Então a tradução de literatura, ela demanda mais do tradutor por conta disso, porque como cada autor tem sua voz e cada autor tem seu estilo, é uma reescrita muito que envolve escrita criativa e um refazer, ela inclusive é mais lenta, né? A gente escreve, reescreve até achar essa voz. Isso pra mim acho que é o que difere uma coisa da outra, sabe? Uhum. Então não existe um desafio específico, cada obra já é um... Cada obra tem um desafio diferente. Entendi. Ela vai apresentar um desafio diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho das obras que você já traduziu, os autores, e qual foi a mais complicada, que te deu mais trabalho, mais desafio? Então, eu comecei traduzindo livros de filosofia. Aí acho que o primeiro livro de literatura que eu traduzi foi uma Agatha Christie. Foi o Cavalo Amarelo. Traduzi mais um outro, mas não estou lembrado agora qual o nome. E a tradução literária ela é um outro universo, né? Ela é muito diferente da tradução acadêmica e da tradução dita técnica. Depois de um tempo eu comecei a traduzir o filósofo esloveno Slavoj Žižek, que foi assim, eu diria que é o autor mais conhecido que eu já traduzi até hoje, na área acadêmica filosófica. Recentemente eu traduzi Judith Butler. Que eu adoro. Ela é fenomenal. Mas eu acho que o mais difícil foi um livro que eu traduzi recentemente, que é o Jaqueta Branca, do Melville, o autor do Moby Dick. Foi a tradução mais difícil. Eu tinha planejado fazê-la em 2, 3 meses, eu demorei quase 9 meses. Costumo falar que foi uma gestação. Foi quase um filho. Pariu saudável. E as dificuldades foram muitas, assim. Primeiro que é um livro escrito em 1850. Então você já tem uma questão da língua
complicada ali, de uma estrutura que não é muito mais usada. Tem toda uma terminologia náutica. Então eu tive que fazer um trabalho de pesquisa muito grande, e até encontrar, descobrir a voz do autor e dar esse tom. Foi o livro mais difícil. Rogério, e a questão da crítica do tradutor, como que funciona? O que é considerado uma boa tradução ou uma tradução que não tenha muita qualidade? Como funciona isso? Existem duas críticas de tradução, eu acho. Uma é o que eu chamo de crítica vazia. Qual é a crítica vazia? Me lembra de voltar na outra, senão se eu vou falar da vazia, não volto na outra. Tá. A crítica vazia é o seguinte, é uma pessoa que acha que sabe inglês e acha que sabe de tradução. Aí ela pega um texto e olha uma palavra e fala, tá estranho isso aqui. Aí ela vai lá no original e vê, por exemplo, que eu traduzi house por lar, em vez de usar casa. Isso pra mim é uma crítica vazia. Por quê? Porque ela não considera a tradução como algo contextual. Agora, a crítica, que eu considero a crítica não vazia, ou a crítica da tradução, é aquela que procura contextualizar a tradução, o trabalho da tradução. Seria algo mais ligado à literatura comparada, por exemplo, que estuda a tradução em termos mais amplos, que estuda, por exemplo, a tradução relacionada à crítica feminista, ou relacionada ao contexto cultural, qual é o papel do tradutor na transmissão de uma cultura para outra, qual é o papel do tradutor na globalização. Isso é uma crítica da tradução. E essa está sendo efetivo diante de determinado contexto cultural daquela região. Acho que a tradução boa é aquela que busca causar no leitor brasileiro o mesmo efeito que um leitor estrangeiro vai ter. Rogério, como que esses trabalhos chegam até você? Você que escolhe, você é contratado? Como funciona? No Brasil, grosso modo, nós somos contratados. A maioria dos tradutores são freelancers, né? Então, para você se manter na profissão, você traduz o que te chamam para traduzir. Mas chega assim, acontece chegar alguma coisa e você falar não? Acontece. Ou porque você está com muito trabalho e tem que negar. Eu já neguei traduções que eu queria muito fazer, mas não podia, porque eu estava já assumido, eu já tinha assumido outros compromissos. E já neguei também porque eu tive assim, de falar, não, eu não consigo fazer isso agora, ou eu não vou ser capaz de traduzir isso agora, porque vai me demandar muito tempo, é um assunto que eu não tenho afinidade. Rogério, você também escreve? A gente vai, inclusive, deixar o link do blog, onde tem os artigos do Rogério. Então eu queria saber como é ser criativo, Rogério criativo, e a criatividade vista do ponto que você traduz, porque a tradução, igual você mesmo já disse, tem um pouco de você. Então, como é isso? Até que ponto isso se relaciona ou se contrapõe? Eu escrevo algumas coisas, de ficção eu escrevo também, mas não tenho nada disponível ainda. Tem uma newsletter que eu faço assim, acho que uma vez por mês eu libero, você pode deixar o link aí em algum lugar. Nessa newsletter eu escrevo sobre tradução. Então tem essa newsletter, eu tenho esse blog que eu escrevo sobre a Catherine Mansfield, e de vez em quando eu escrevo alguns textos. Eu tenho um site que chama Umbigo das Coisas. Que eu adoro. Eu gosto muito de fazer entrevista. Então geralmente assim, quando eu estou traduzindo um autor vivo, no final da tradução, quando a tradução está prestes a sair, eu entrevisto o autor. Então já tem algumas entrevistas lá publicadas com autores que eu traduzi. Eu vou te dizer que todo tradutor tem que ser escritor. A lei já diz isso. No Brasil, tradutor... Você já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar. Tradutor é considerado coautor. O que isso quer dizer na prática? Que a gente é autor de obra derivada. Então, legalmente, nós somos coautores da obra e nós detemos os direitos autorais daquela obra. A gente cede os direitos autorais para a editora. Mas isso não quer dizer que você está dando seu texto. Você tem um direito moral. Então, seu nome tem que estar em tudo. Impresso no livro, no material de divulgação, por lei, jornal que vai fazer resenha tem que citar o nome do tradutor. A gente não vê isso muito, mas realmente. É obrigatório. As normas da ABNT prevêem que você tem que botar o nome do tradutor na bibliografia, nos livros que você cita, porque a gente tem que ser invisível no texto. Isso é importante. O tradutor não pode aparecer. Porque quando o leitor lê uma tradução, ele tem que ter a sensação de que ele está lendo o autor e não o tradutor. Ele vai ler Dostoiévski, ele tem que achar que Dostoiévski era russo, mas escrevia em português, sabe?
Então, nesse sentido, quanto menos o tradutor aparecer, melhor. Ao mesmo tempo que a gente tem que estar invisível no texto, para o leitor ter um contato direto com o autor, a gente também precisa estar visível no mercado. Então a gente quer muito que o nosso nome apareça. Olha a capacidade dessa pessoa de traduzir. traduzir. Aí que quem traduziu isso aqui passou por um Passou tradutor, realmente sabe? a essência do que o autor queria passar. Então olha a competência deste tradutor. Para finalizar, Rogério, o que você falaria para quem tem o desejo de ser tradutor e como que é o mercado da tradução aqui no país? Assim, a gente tem alguns cursos de tradução no país. Tem tanto cursos universitários quanto de pós-graduação. Você não precisa fazer letras, eu sou filósofo, não estou tradutor, você não precisa necessariamente fazer letras e nem fazer um curso de tradução. Mas o que é muito importante para quem quer ser tradutor, a primeira coisa é saber escrever. Então, você sabe escrever como? Escrevendo e lendo. Tem que ler muito. E ler de tudo, sabe? De tudo mesmo. Ler romance infantil juvenil, ler literatura adulta, ler notícia de jornal, ler panfleto religioso. Você precisa ter essa... Bula de remédio. Todo esse universo, bula de remédio, todo esse universo, sabe? Para poder ter uma lida com o texto. Por quê? Porque a tradução, ela vai ser tudo isso. Às vezes você está traduzindo um texto literário, mas lá no meio, o autor cita uma carta comercial, e aí você precisa saber como é que você vai traduzir uma carta Tem que ter comercial. uma bagagem, né? Você tem que entender de conteúdo mesmo. Então você tem que saber escrever, ler muito, muito mesmo, ter um bom domínio gramatical da sua própria língua, principalmente depois da outra língua. Agora, se você quer traduzir para o mercado editorial, é um mercado sempre em expansão. Nosso mercado é muito grande. Olha a Bienal que está acontecendo agora, o que ela movimenta. Tem lugar no mercado. Cabe. E é aquele processo mesmo de mandar currículo, pedir teste. Funciona geralmente assim, sabe? Para quem quer se iniciar no mercado. Pessoal, esse foi o Dueto Entrevista da vez, que eu amei. Obrigado. Rogério, muito obrigado mesmo. Isso enriqueceu, assim, muito pra mim. Eu que gosto de literatura, eu que gosto de escrita, que não sei ler em inglês. Não tem problema, lê as traduções. Lê as traduções, exatamente. Que bom que você não sabe ler inglês, porque tem trabalho pra mim, Isso é muito importante pra mim. Eu acho muito interessante mesmo. Pra quem gosta de literatura e de escrita, é muito bacana ver como que o livro que chegou até a mim passou por este processo. É muito bacana mesmo. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha e comenta. A gente quer saber as opiniões de vocês, tá? Escreve aqui, ó. É aqui no canto, né? Ou aqui, tanto faz. Obrigada, gente. Beijo, Obrigado. Tchau. Olha, eu tô nervoso, tá? E hoje no Dueto Entrevista, peraí. É assim? Imagina. Oi, pessoal, eu sou o Daizuk. Eu tô nervoso. Isso aqui é Bebel, viu, gente? Deixa eu falar. Eu tô falando, deixa eu falar. Deixa eu falar. Que legal que você foi DJ. Eu fui, minha filha. Tem tanta coisa nessa vida, eu não te conto. Vocês estão ferrados pra editar esse. Um filme, um doc. Vai virar um doc. Aí ele faz que nem eu, ai que vergonha no fim. Gente, amei de verdade, viu? Obrigado. Amei, adorei. Bem que você falou que eu ia gostar dele.